Olá a todos e todes e todos. Nós estamos aqui no Instituto Butantan e hoje nós vamos falar um pouco sobre a biodiversidade, aprofundar conceitos relacionados à biodiversidade, usando como pano de fundo, como cenário, o Museu Biológico do Instituto Butantan. Estamos aqui no Museu Biológico, o primeiro museu do Instituto Butantan, que foi fundado em 1914. A exposição que nós vamos conhecer agora, ela está desse jeito desde 2001 e conta com a coleção viva de vários animais, pertencentes do grupo das serpentes, dos lagartos, das aranhas e escorpiões, que são nativos e exóticos da fauna brasileira. Espero que vocês gostem. Como eu falei anteriormente, nós estamos aqui agora na exposição do Museu Biológico, que contém na sua maioria exemplares de serpentes. Bom, como vocês sabem, as serpentes são animais. Mas de onde é que surge essa classificação dos animais? Se a gente for olhar na história da ciência, Linneu foi um pesquisador super importante, onde ele sistematizou a classificação a partir de uma hierarquia, uma lógica linear, que ia desde os reinos, filos, até o gênero e a espécie. Essa classificação é utilizada até hoje para a gente poder organizar esses animais nos museus de ciências, nas coleções e até mesmo aqui nas exposições. Só que um aspecto muito importante que vocês precisam entender é que a evolução e a sistematização filogenética dos seres vivos, ela não é linear, ela é em rede. Se a gente for ver, todos esses animais têm origem ancestral em comum, mas eles foram tendo variações e evoluções e adaptações durante a história evolutiva de distintas formas. Tendo entendido isso, nós temos vários grupos de animais distintos. Um deles é as serpentes. As serpentes estão dentro do grupo dos répteis. Mas aí também tem outra questão. Para os répteis existirem de fato, a gente precisaria incluir as aves, que é um grupo de animais que são os dinossauros. Inclusive são os dinossauros sobreviventes hoje em dia, os não extintos. Bom, entendido isso, os clássicos répteis que a gente tem na nossa cabeça, como os lagartos, serpentes, tartarugas, jacarés, eles pertencem à ordem, três deles pertencem à ordem Squamata, que são serpentes, lagartos e anfisbenas. E todos eles são parentes. A origem das serpentes, se a gente for olhar, eles são grupos de animais muito próximos dos lagartos, que originaram através de lagartos fossoriais, que começaram a querer se enfiar debaixo da terra, querer cavar. E com o passar dos anos, eles foram perdendo os membros e nós dizemos hoje, por exemplo, que as serpentes são lagartos modificados. Entendido isso, e olhando um pouco mais para a diversidade biológica que tem dentro das serpentes, são animais extremamente versáteis. O que é que eu quero dizer com isso? São animais que ocupam distintos ambientes, ambiente marinho, ambiente terrestre. Dentro do ambiente terrestre, nós temos serpentes arborícolas que gostam de ficar em cima das árvores, serpentes terrícolas na terra, serpentes que se enterram. E a dieta? O que é que esses animais comem? Eles comem diversos animais também, como sapos, lagartos, tem cobras que comem insetos, tem cobras que comem ratos, tem cobras que comem outras cobras. Então é um grupo extremamente rico do ponto de vista da presa, ou seja, eles comem outros animais, mas também do predador, ou seja, outros animais comem ele. Então ele é um modelo que está justamente nessa cadeia alimentar essencial para manter o equilíbrio no ecossistema. Bom, o conceito de biodiversidade é considerado um conceito com grande complexidade. A gente diz até que ele é polissêmico, ou seja, diferentes autores, diferentes perspectivas, seja do ponto de vista da ciência, seja do ponto de vista da conservação, seja do ponto de vista da população em geral, existem diferentes formas de entender a ideia de biodiversidade, né? Quando a gente está trabalhando em termos de educação, de ensino e de divulgação, é importante que a gente traga para os alunos, para os estudantes, para o público em geral, essas diferentes ideias sobre a biodiversidade. E por isso, nós do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência, o GENF, né, propusemos algumas categorias para trabalhar a ideia de biodiversidade, de forma com que o público, os estudantes, possam compreender melhor essas diferentes formas de conceituar e entender esse conceito, né? A gente chama então de abordagens de biodiversidade. Uma primeira abordagem, ela está ligada ao conceito biológico de biodiversidade.
e ela é em níveis, a gente chama de níveis de biodiversidade. Então, existe o nível genético, o nível de espécie e o nível de ecossistemas. Uma segunda abordagem, ela é a abordagem evolutiva, exatamente que vai entender a biodiversidade a partir, né, da história daquele organismo, daquela espécie, uma história longa, né, um tempo muito profundo, né, e da adaptação desses seres, desses indivíduos ao ambiente. Né? Então vai estudar como é que se dá isso num processo bem longo, né, processo evolutivo. Né? Uma outra abordagem é a que a gente chama de biogeográfica, que vai tentar entender a relação dos organismos, dos seres vivos, com a região, o território em que ele vive e suas relações com esse ambiente, né, do ponto de vista do clima, do ponto de vista dos elementos geográficos, geológicos que existem nesses ambientes. Uma outra abordagem ainda é a que a gente chama de conservacionista, que vai se preocupar ou vai focalizar exatamente como é que os seres sofrem impactos, né, principalmente das ações humanas, sobre o ambiente. E como é que eles resistem, como é que eles, inclusive, podem se tornar organismos extintos, né, a partir desses impactos e da ocorrência da própria perda da biodiversidade. E, por fim, nós temos a abordagem humana, exatamente a abordagem que procura perceber a relação dos organismos vivos com o ambiente, incluindo aí o ser humano. Né? Então, a gente procura entender que a biodiversidade não é só a biodiversidade, né, dos seres que existem na natureza, né, mas também o próprio ser humano, né, como parte dessa biodiversidade. Então a gente também vai entender a diversidade de culturas, a diversidade de etnias, enfim, a diversidade de tradições. Isso também faz parte da ideia de biodiversidade. Agora, para dar alguns exemplos desses tipos de biodiversidade, essas diferentes abordagens, nós vamos falar agora um pouco das serpentes que ficam aqui no Museu Biológico, para vocês poderem visualizar como isso de fato poderia acontecer na prática. Aqui nós temos o corredor das jararacas. Mas o que quer dizer isso? Jararaca, mais de uma jararaca existe? Exatamente. Lembra do que eu falei dos sistemas de classificação de Linneu? Reino, filo? No final nós temos gênero e espécie. O nome do gênero e o nome da espécie, que é o epíteto específico, formam o nome científico desses animais. No caso das jararacas, elas apresentam somente um gênero, que é o gênero Bothrops. E aí o outro nome, que é esse epíteto, como insulares, jararacuçu, jararaca, fonsecae, vai formar o nome científico desses animais. Bothrops jararaca, Bothrops insulares, Bothrops fonsecae. Nós chamamos isso de sistema binominal, que é o nome que nós damos para esses animais, na verdade para todos os organismos vivos. Então, o corredor das jararacas nós temos aqui, que seria o primeiro tipo de biodiversidade, os níveis de organização a nível de espécie. Isso também é importante a gente levar em consideração, porque nós temos as espécies e nós temos o espécime. O espécime seria um indivíduo que pertence a determinada espécie. E nesse tipo de classificação de espécie, espécimes, indivíduos, populações, onde nós saímos do micro ao macro, conversando com os tipos de ambiente, os tipos de bioma, nós vamos ter esse entendimento desse primeiro tipo de organização, que são as espécies. Do nível de organização da biodiversidade também tem a questão ecossistêmica. Então, para isso, eu trouxe aqui um biodiorama, que na verdade são os biodioramas que compõem toda a exposição do Museu Biológico. E o que é o diorama? O diorama, na verdade, é como se fosse uma janela para a natureza. É um aparato expositivo que tem nos clássicos museus de história natural, que aqui no Museu Biológico nós colocamos, ao invés de animais taxidermizados, modelos, que naturalmente tem nos clássicos dioramas, colocamos animais vivos, com elementos naturais e artificiais que pertencem ao habitat natural desse animal, ao ecossistema original. Então aqui nós temos galhos, tocas, lagos, plantas, umidade relativa adequada para esse animal, para ele poder ter o bem-estar dele. Que nós tentamos minimizar o máximo de estresse desse animal, o mínimo de estresse, na verdade. Então aqui, para representar um pouco desse ecossistema onde esse animal mora, que nós estamos representando aqui a janela para a natureza do bioma Mata Atlântica, que é onde a surucucu pico-de-jaca, que é a maior cobra peçonhenta da América Latina, que pode alcançar 4 metros de comprimento, vive. Por isso, um recinto desse tamanho, adequado para esse tipo de cobra.
Também para falar dos níveis de organização da biodiversidade, nós temos o último, que é a questão genética desses animais. No caso aqui, nós temos a pitombola, que é uma serpente, como qualquer outra, que pode ter as suas variações genéticas. Esse indivíduo aqui, ou seja, esse espécime, teve uma variação, uma mutação genética durante seu desenvolvimento embrionário que ocasionou em mudanças na sua coloração, que no caso ela tem coloração semelhante à sua original, meia preta com marrom, mas a maioria do seu corpo é branco. Então essa é uma mutação que a gente pode encontrar nos indivíduos em algumas populações. Agora, para falar para vocês um outro entendimento da biodiversidade, as outras abordagens que podem existir, como a questão biogeográfica, a questão evolutiva e a questão de conservação, conservacionista, eu vou falar o caso da jararaca ilhoa, que é uma espécie de jararaca que existe em um único lugar do mundo, que é uma ilha aqui de São Paulo, chamada Ilha da Queimada Grande. Essa espécie foi uma evolução da espécie do continente, que é chamado de Bothrops jararaca. O nome dessa daqui é Bothrops insularis. Como isso aconteceu? Se nós olharmos para a questão biogeográfica, a questão do território dessas duas espécies, temos que voltar um pouco no tempo. Toda a massa continental era uma só, onde só existia essa Bothrops jararaca. Com o passar dos anos, o movimento das placas tectônicas e o aumento do nível do mar, uma população ficou isolada nessa massa insular, de terra, de território insular. A partir disso, essa população que ficou isolada teve que ir se adaptando, teve que se adaptar às condições do ambiente. A sua alimentação mudou, o seu hábito de vida mudou, então, com o passar do tempo, foi se adaptando. Até que um dia, durante seus 50 mil anos, porque todo o processo evolutivo demanda de muito tempo, originou a Bothrops insularis. Então, daí temos o entendimento da biogeografia e da evolução do conceito de biodiversidade. Mas onde é que entra a conservação nisso tudo? É muito simples. Como eu falei para vocês, ela só existe em um único lugar do mundo, essa ilha. Se essa ilha deixar de existir, se for desmatada, se todos forem atrás dessa ilha para traficar essa cobra, como isso muito aconteceu na história de vida dela, essa população pode ir definhando até acabar. Então é muito importante que haja ações de conservação, de proteção dessa ilha, como já é, para a proteção desse animal no ambiente natural. E aqui no Museu Biológico do Instituto Butantan não é diferente. Nós temos ações de conservação ex situ, ou seja, o animal está fora do seu ambiente natural, e nós temos desenvolvido pesquisas para que esse animal seja protegido na natureza. Agora, para falar para vocês o último entendimento de biodiversidade, a nossa última abordagem para falar aqui hoje, que é a abordagem humana. Mas espera, Felipe, a conservação também não tinha um papel humano para proteger esses animais na natureza, em outros espaços como o Museu Biológico? Sim, tem um papel humano, mas a questão humana também está em outros tipos de relação, como as relações das comunidades tradicionais, como essas pessoas se relacionaram com esses seres durante a história da humanidade, comunidades indígenas, quilombolas. Então entender isso é muito importante, até porque as serpentes são animais que têm uma cultura popular muito forte, de histórias de lendas, mitos, cobra que mama, cobra que persegue as pessoas. Então as pessoas normalmente sabem muito sobre esses animais nessas comunidades tradicionais. Então aqui eu queria deixar um questionamento para vocês. Além disso tudo, desse entendimento dessa cultura popular riquíssima com as serpentes, que existe aqui no Brasil, também sabendo que muitas pessoas têm preconceito com esses animais, matam esses animais, enquanto culturas indianas exaltam, são deuses. Então como é que isso aparece na nossa sociedade? Então eu queria deixar para vocês um último questionamento. Sabendo que esses animais apresentam acidentes, podem provocar acidentes graves nos seres humanos, como estabelecer diálogos com essas comunidades, com pessoas que utilizam de tratamentos populares para picada com esses animais, sabendo que a maioria das cobras brasileiras não são peçonhentas? Como é que a gente poderia conversar com essas pessoas para aproximar do que distanciar o conhecimento científico do conhecimento tradicional? Até mais! Bom, pessoal, finalizamos agora esse passeio, essa visita pelo mundo da biodiversidade, especialmente a biodiversidade aqui do Museu Biológico do Instituto Butantan. A gente pode conhecer mais sobre as serpentes, o modo de vida delas, as características, o que elas se alimentam, aonde vivem, enfim, uma enormidade de conhecimento sobre a biodiversidade.
Queria deixar aqui o agradecimento ao professor Giuseppe Porto por ter possibilitado a gente fazer a gravação no meio da pandemia. Especialmente ao Felipe, né, monitor da disciplina e grande colega, aluno de mestrado, que está aqui nos acompanhando e mediando essa visita maravilhosa para conhecer e aprofundar mais sobre a biodiversidade. Tchau, um abraço!